livro do princípio, livro de Gênesis, o capítulo é o de número 5, o verso é o de número 21, diz assim a palavra de Deus. E Enoque viveu 65 anos e gerou a Matusalém. E Enoque andou com Deus depois que gerou Matusalém 300 anos e gerou filhos e filhas. E todos os dias de Enoque foram 365 anos. E Enoque caminhava com Deus e ele não estava mais, pois Deus o tomou para si. Alguém diz amém por essa palavra? Pode se assentar aí no seu lugar, de preferência crendo e glorificando a Jesus. Glória a Deus. Queridos, esses versos que nós acabamos de ler são conhecidos. A história desse homem é conhecida, tudo o que ele viveu. A gente sempre fala, e a expressão primordial da vida de Enoque é uma só. E eu, pensando a respeito disso, entender e pensar como é a única coisa que a Bíblia falar a seu respeito é que você andou com Deus. A única coisa que a Bíblia diz a respeito desse homem é singular demais. Enoque, o que você fez? Eu ganhei milhões de almas ao Senhor. Eu fui o maior pregador do meu tempo. Enoque, o que você fez? Não, eu fui um homem conhecido. Eu fluí de maneira extraordinária. Não. A única coisa que esse homem fez foi andar com Deus. E no seu tempo, é interessante porque, se você pegar o capítulo 5, a Bíblia fala da genealogia de Adão, as gerações de Adão. E há um padrão que se repete. Nasceu, cresceu, gerou e morreu. E esse padrão se repete ao longo do capítulo 5. Só que Enoque é o homem que quebra esse padrão. E você sabe, é o fato de que a Bíblia diz que ele não morreu, Deus o tomou para si. Ele era tão diferente, mas tão diferente, que a Bíblia faz a questão de dizer isso. E esse homem, o fato é, Deus o tomou para si. Ele não experimentou a morte. A morte não veio e pegou o corpo de Enoque. Não. Deus o toma para si. Mas sabe o que eu quero refletir com você nessa noite? E eu quero ser bem simples aqui. Porque nós estamos debaixo de uma atmosfera do Espírito e eu quero que você compreenda isso no seu espírito essa noite. Pare para pensar a magnitude do que é andar com Deus. Pare para pensar a beleza que é alguém poder terminar os seus dias e a única coisa talvez que essa pessoa vá poder deixar na história é dizer o seguinte: eu andei com Deus. E eu gosto de destacar isso porque, como eu disse, a Bíblia não fala, não há registrada no texto sagrado uma única pregação desse homem. Não há registrada na Bíblia uma única oração desse homem. Não há registrada na Bíblia nenhum grande feito de Enoque. Nada que nós pudéssemos olhar e talvez como Moisés, a Bíblia dizer que era um homem que Deus falava como o outro fala com o seu amigo. O homem que viu Deus passar na finda da rocha, viu Deus pelas costas. Não há uma profecia de Enoque na Bíblia.
Não há, talvez, como a história de Abraão, ele chegar e ouvir Deus falar com ele: vou fazer de você um grande homem, as nações da terra serão benditas através de ti. Deus não fala isso com ele. Não há nada de maravilhoso demais, nenhum feito extraordinário desse homem. O fato da sua vida é: Enoque andou com Deus. E andar com Deus é a ideia principal, porque nós também deveríamos entender isso. Talvez não no mesmo nível que esse homem teve de experiência de viver com Deus, talvez não no mesmo nível, mas pense bem o que é andar com Deus e desfrutar da comunhão que há nessa jornada da vida. Pense bem o que é você levantar pela manhã e talvez você não vai encontrar outra companhia, mas você tem certeza de que naquele determinado dia Deus vai andar com você e você com Ele. Você olha para o seu lado, talvez você não vê uma outra pessoa que caminhe com você, mas que maravilhoso é a ideia de poder abrir a boca e dizer: eu andei com Deus. Oh, meu irmão, pense bem na jornada da vida e trazendo para os nossos dias da vida cristã, quão maravilhoso nós deveríamos ter prazer em dizer isso. E sabe o que me preocupa? É que às vezes na nossa jornada cristã, a nossa preocupação não é o simples fato de ter a presença de Deus caminhando conosco. As nossas preocupações, ou a nossa preocupação, não é o simples fato de que o próprio Jesus, por meio do seu Espírito, Ele garantiu e diz: eu estarei com vocês todos os dias até a consumação dos séculos. Nós nos preocupamos com tanta coisa na nossa caminhada, na nossa vida, que talvez, obviamente, não será como a de Enoque, que viveu muito tempo, mas, como diz o salmista, na nossa vida que é breve, que é curta, nós nos preocupamos com tantas coisas. Nós damos atenção a tantas coisas que são triviais, e o fato extraordinário de Deus caminhar conosco não nos chama talvez tanta atenção. Pense bem a exemplo do povo de Israel no deserto. Você consegue entender que a presença de Deus por intermédio da nuvem caminhava com aquele povo? Não bastava Moisés estar na frente. Com quem nós estamos caminhando? Moisés está diante de nós, é o nosso líder, o nosso pastor, o homem que conduz Israel à terra prometida. Mas você já imaginou o que é olhar para cima, e quando você olha para cima, tem uma nuvem e Deus está dizendo assim: eu estou caminhando no meio de vocês. E aí às vezes a gente olha e fala assim: poxa pastor, mas tinha maná, mas o fato principal era Deus caminhar com aquele povo. Deus zelava por eles, o fogo daquela nuvem aquecia eles durante a noite, e isso é lindo. Pastor, mas a roupa daquele povo não se gastava, o seu calçado não era consumido, não terminava. As experiências que eles viveram ao longo daquela caminhada, nada disso era tão grandioso como o fato de ter a certeza de que Deus caminhava entre eles. E talvez a nossa vida cristã se resume a tudo aquilo que Deus pode fazer por nós. E talvez nós estamos caminhando em busca de milagres extraordinários. Talvez nós estamos simplificando a vida cristã ao fato de ir para o céu. Se eu perguntar a vocês, e essa noite eu tenho certeza que todos nós vamos levantar a mão e responder num uníssono sim. Quem quer ir para o céu? Todo mundo vai levantar a mão. Mas você já pensou que aquele que nós vamos encontrar lá em cima também está aqui embaixo?
Você já parou para pensar, e eu sei que nós vamos para o céu, nosso corpo vai ser glorificado, mas você já teve a experiência, o entendimento, a percepção do que é caminhar com Deus no seu dia a dia? De olhar e dizer assim: poxa, pastor, eu amo o céu, mas eu amo saber que Deus está aqui perto de mim. A vida de Enoque se resume nisso. Se você pegar e simplificar, todo mundo que conhece Enoque vai dizer a mesma coisa. Quem foi ele? O homem que andou com Deus. Sabe o que mexe comigo? Na caminhada com Deus, as experiências vão produzindo em nós um nível de fé diferente. É bom, irmão, ver Deus operar milagres, sim ou não? É bom ver Deus abrir a porta que você orou? Amém. É bom ver Deus restaurar a sua casa? É bom. É bom ver Deus fazer coisas extraordinárias no nosso meio. Tudo isso é maravilhoso. Mas as experiências no caminho, aquilo que a gente vive com Deus, não se compara a ter a presença de Deus em nós. Aquilo que Deus faz por nós é tão pouco diante daquilo que Ele é em nós. Uma vida de comunhão com Deus, a experiência vivenciada ao longo do caminho, da jornada cristã, justifica muita coisa para nós. Porque me parece que tem dias, a Bíblia não diz, mas eu quero que você pense. Teve dias com certeza que Enoque foi um homem que estava cansado. Com certeza teve dias que a fé de Enoque balançou. Com certeza teve dias nessa jornada de vida, nos seus anos, que Enoque talvez não entendia muita coisa que acontecia naquela geração e nos seus dias, como eu e como você. Mas todos os dias, ele estava ali no mesmo lugar, caminhando com Deus. E sabe o que é interessante? Quando a Bíblia diz que Enoque andava com Deus, eu acho isso tremendo. Porque a ênfase não está no homem, está em Deus. Obviamente, se Enoque caminha com Deus, Deus caminha com Enoque. Isso é claro. Mas a expressão que o texto diz é: Enoque caminhava com Deus. Quem é que você acha que ditava o caminho? Quem é que você acha que dizia para ele: Enoque, hoje é assim? É ele que caminha com Deus. E sabe, irmãos, eu tenho percebido que nós temos perdido, e hoje à tarde eu estava orando ao Senhor sobre isso. Nós temos perdido a sensibilidade na caminhada. Nós temos perdido a sensibilidade de entender a presença de Deus entre nós. Nós nos acostumamos, e terrível coisa é você se acostumar com o fato de levar um jargão de crente. Terrível coisa é você olhar e dizer assim: quem sou eu? Evangélico. E como alguns costumam dizer, lá da igreja do pastor Celito. Terrível coisa é se acostumar com essa caminhada com Deus. E o texto diz: ele andou. Enoque não correu com Deus. Enoque andou com Deus. E quando eu olho para isso, eu entendo, irmão, quem anda não tem pressa. Quem anda não está preocupado com a sua velocidade, porque quem quer velocidade corre.
Enoque não correu com Deus, Enoque andou com Deus. E nessa jornada de andar com Deus, eu preciso entender que a velocidade nem sempre é o fator mais importante. Na jornada de caminhar com Deus, eu preciso entender que nem sempre é rápido demais. Porque intimidade você não constrói com pressa. Comunhão não se estabelece instantaneamente. E se tem uma geração que ama coisas rápidas, instantâneas, somos nós. Se tem uma geração que ama muitas vezes algo para agora, para já, para esse momento, somos nós. Quem corre não consegue conversar. Eu não sei se você já teve a experiência de correr e tentar conversar com alguém que está do seu lado. Que coisa horrível. Falta fôlego. Você tem que parar. Porque você não desfruta daquele momento. Porque a sua velocidade está rápida demais. E sabe qual que é a grande verdade? É que às vezes nessa caminhada com Deus nós estamos querendo passar na frente dele. E aí aqueles que vão dizer assim: pastor, eu não escuto Deus falar comigo. Pastor, Deus não está falando comigo. E às vezes o que ele está dizendo é: para um pouco de correr e começa a andar comigo. Você está indo rápido demais. Enquanto na verdade, na jornada, o que vale é desfrutar da comunhão e da companhia com Ele. Na caminhada é mais importante parar e ouvir o que Ele está dizendo. Nós não podemos permitir que a velocidade da nossa vida comprometa a nossa vida de intimidade com Deus. Nós não podemos permitir ir rápido demais e achar que nós vamos conhecer a Deus e desfrutar da sua presença nessa jornada, indo rápido onde Ele não está. Andar com Deus significa estar ao lado dele. Se ele caminhar devagar, fique tranquilo. É preciso desfrutar da comunhão e da presença do Senhor. Só que a nossa vida, pastor, é corrida demais. Eu levanto 6 horas da manhã. Pastor, eu preciso sair da minha casa correndo porque eu tenho que trabalhar. Pastor, o senhor sabe, né? Eu tenho que pagar o boleto da semana. Não, pastor, se eu não fizer isso, quem vai fazer por mim? E a gente não tem tempo para parar e desfrutar dessa comunhão. Por quê? Porque a nossa vida é corrida demais. Afinal de contas, a gente tem que bater o ponto na empresa. Afinal de contas, tem muita coisa a ser feita do que simplesmente um pouco parar e caminhar com Ele. Afinal de contas, as nossas demandas são mais importantes. Os nossos problemas são grandes demais. Por quê? Porque nós precisamos conquistar alguma coisa. E a verdade é que nós andamos conquistando muito e contemplando pouco. A gente anda possuindo demais e desfrutando menos. Nós andamos, desculpe a força de expressão, loucos demais com a nossa vida que é corrida. Enquanto tem horas que Deus está dizendo para nós: para um pouco e desfruta dessa presença. Para um pouco na sua jornada, na sua velocidade extraordinária, louca, e contempla a presença de Deus que está ali com você.
E quando nós deixamos de contemplar a presença de Deus nos simples detalhes do nosso dia a dia, nós não nos apercebemos que Deus está ali. Em coisas simples como um pássaro que canta, a Bíblia diz que a criação revela o Criador. Em coisas simples, como um simples abraço de alguém no dia a dia, Deus dizendo para você: eu me importo com você, eu estou aqui do seu lado. Só que as nossas preocupações estão nos roubando desse lugar de contemplação. A velocidade da nossa vida nos rouba desse tempo com Deus. Os nossos dias são corridos demais. A nossa vida é acelerada demais. Nós temos tempo para tudo e para todos, menos para aquele que se dispôs a andar conosco dia a dia. Menos para aquele que garantiu, meu irmão, se ninguém levantar ao seu lado de manhã, Deus vai estar lá. Se ninguém decidir caminhar com você a partir de amanhã, você pode contar com Ele. Porque Ele disse: eu estarei convosco. Agora, por que é que nós não desfrutamos disso? Por que é que nós não aproveitamos a experiência de ter um Deus tão grande dentro de nós e ao nosso lado? Nós nos preocupamos com tanta coisa. Deus começou a criação se relacionando com o homem. Deus começou a criação tendo tempo com o homem. Querido, por favor, por que é que você acha que Deus criou você? Você acha mesmo que nós somos robôs, marionetes na mão de Deus? Que Deus é um tirano que vai usar-nos para os seus fins, os seus propósitos? Não. A realidade da comunhão, ela nasce na contemplação. À medida que você desfruta de coisas pequenas, e por que eu estou dizendo isso? Porque nós paramos de perceber Deus nas coisas simples. Nós paramos de perceber Deus nos detalhes da nossa vida. Porque a nossa velocidade está nos roubando do nosso lugar de intimidade. Ah, como eu queria que a gente olhasse e a coisa mais linda que talvez você tivesse para dizer a seu respeito fosse dizer assim: olha, eu tenho 5 carros na garagem, eu moro dentro de uma mansão. Ah, não, eu sou um homem de fama, de sucesso. Que coisa bonita é terminar a sua vida e dizer assim: eu andei com Deus. Ah, mas não. Isso é a coisa mais linda que eu posso dizer a meu respeito. O quê? Eu andei com Deus. E sabe o que é interessante? Que nessa jornada que Deus vai nos conduzindo, Deus vai direcionando a nossa vida. Tem horas que Deus precisa dizer para nós bem claro assim: o GPS não está na sua mão. E aí a gente olha para Deus na nossa prepotência, na nossa sabedoria, na nossa sapiência, e a gente acha que sabe conduzir Deus. E a gente ainda não entendeu que o mais interessado na caminhada é Ele. Por isso a Bíblia diz que é Enoque que anda com Deus. Mas eu quero que você entenda nessa noite: Deus ama ter comunhão com você.
Deus ama ter comunhão com você? Ou você acha que Deus está lá no céu e para Ele aqui na terra tudo normal? Se você orar ou não orar, se você falar com Ele ou não falar, se você adorar ou não adorar, está tudo certo. O maior interessado na relação é Ele. Ele sempre deu o primeiro passo. Sempre deu o primeiro passo. Antes mesmo do homem ter pecado, e Deus não está no tempo, não no Cronos. Antes do homem ter pecado, Deus já havia garantido a possibilidade de comunhão. A Bíblia diz que o cordeiro foi morto antes da fundação do mundo. A Daniela falou aqui, o que nos separa de Deus é o nosso pecado. Quando o homem peca, ele se desliga de Deus. Deus sabia que naquele momento, Gênesis capítulo 3, a comunhão, o relacionamento do homem estava findado. Só que antes mesmo do homem pecar, a Bíblia diz que na eternidade o cordeiro já estava morto. Antes de Deus criar céus e terra, o cordeiro já estava lá. O que Deus estava dizendo à humanidade era claro: todos os meios que eu puder para me comunicar com vocês, para relacionar com vocês, eu vou fazer. O primeiro movimento de Deus não foi a criação, foi a redenção. Deus sempre se preocupou em estar em comunhão com a humanidade. Deus não criou o homem e o abandonou, nada disso. Mesmo em pecado, quem é que sempre vai atrás de nós? Meu irmão, Deus sabia que esse Adão ia pecar, Deus sabia. E mesmo sabendo que ele pecou, onde é que ele desce? No jardim. Porque a preocupação de Deus, o desejo de Deus é manter-se em comunhão com a sua criação. E por isso que nessa jornada de andar com Deus, Ele vai nos guiar dentro do seu propósito. E eu vim dizer para alguém essa noite, eu quero deixar isso bem claro. Tem horas que Deus vai, certamente, levar você para lugares que você não entende. Porque a gente acha, a gente tem a sensação de que o controle é nosso. A gente tem a sensação de que nessa jornada de vida com Deus, de comunhão com Deus, nós sabemos tudo. E aí, você sabe, você entende isso. Tem horas que parece que não é nós que estamos andando com Deus, é a gente que quer conduzir Ele. E a gente diz assim: ó Deus, eu sei que o Senhor até quer me levar para cá, mas será que esse lado de cá não é melhor? Ó Deus, o Senhor podia fazer assim, o Senhor podia me levar aqui. E a ideia de Deus não é validar os seus caminhos, querido, é fazer com que você ande naqueles que Ele propôs. Ou você acha, a gente fala isso aqui várias vezes, quando a gente coloca fogo na ponte, irmão, sabe o que é isso? É entender que a partir de agora, Deus dita, Deus ensina, Deus conduz. Andar com Deus é entender e se submeter à vontade dEle. E a vontade de Deus, a Bíblia diz que ela é boa, agradável e perfeita. Percebe? Boa, agradável e perfeita. É um nível de experiência da vontade de Deus cada vez diferente. Mas é a vontade de Deus que é boa, agradável e perfeita. E às vezes essa boa, agradável e perfeita vontade de Deus vai levar você por caminhos que são sinuosos demais aos seus olhos.
nessa prática de andar com Deus, é entender que eu preciso me submeter aos caminhos que Ele está propondo que eu ande. E como tem momentos que Deus vai levar a gente a caminhos sinuosos, irmãos. Como tem horas que Deus vai conduzir a gente a lugares que você fala assim, meu Deus do céu, onde é que eu entrei? Mateus capítulo 4, a Bíblia diz que o Espírito conduziu Jesus para ser tentado pelo diabo. Olha para onde o Espírito estava conduzindo Jesus. Porque aqui você acha, ou não acha, que na minha e na sua vida, que decidimos andar com Deus, Deus não vai nos conduzir a esses momentos, a esses lugares. Pastor, o que o senhor está querendo sinalizar? Querido, não crie caminhos alternativos. Como assim, pastor? Não cria um plano B para a sua vida, meu irmão. Se tudo que Deus está projetando falhar, eu faço isso aqui, não faça isso. Se o caminho de Deus não me parecer tão agradável assim, eu vou e crio um caminho aqui do lado e caminho por ele, não faça isso. A Bíblia diz que o caminho de Deus é perfeito. Pastor, a jornada é difícil. Vai ter espinhos no caminho, pedras no caminho, dores no caminho, mas não faça para você outro caminho alternativo. Não crie uma rota de fuga para você, continue caminhando com Deus. E lá na frente, aquilo que Jesus disse aos discípulos vai fazer sentido. Ele diz assim, o que eu faço para vocês agora, vocês não entendem, mas lá na frente vocês entenderão. O lugar onde eu estou levando vocês agora não faz o menor sentido, mas lá na frente você vai entender. Nós vamos criando rotas ao longo da nossa vida. Nós vamos criando situações em que a gente vai tomando o controle e minando o controle de Deus na nossa vida. E caminhar com Deus pressupõe acordo. Caminhar com Deus pressupõe concordar com aquilo que Ele diz. Sim, Amós capítulo 3 diz: andarão dois juntos, se não estiverem de acordo. Pensa o que é isso. Pensa bem. Andar com Deus e dizer assim, Deus, eu concordo. Eu não entendo, mas eu sinto Deus falando com alguém essa noite. Os caminhos que o Senhor quer que eu vá, eu concordo. Mas aí você olha e diz assim, ainda que me doa, eu concordo. Ainda que não me pareça favorável, eu concordo. Se um dia você decidiu caminhar com Deus, é isso que você está dizendo para Ele. Eu concordo, Senhor. Eu aceito nessa jornada da vida cristã ser moído pelo Senhor. Eu aceito nessa jornada de caminhar com o Senhor as dificuldades, os problemas, as guerras. Eu aceito tudo isso. Mas aí a gente deveria falar como falou Moisés. Eu sei que todos os problemas vão aparecer no meio do caminho, mas não me faça subir daqui, se a sua presença não for comigo.
Assim como Moisés sabia que no meio do caminho a guerra ia ser travada para conquistar aquilo que Deus estava entregando para eles, a única garantia que Moisés queria não era a certeza de se seriam vitoriosos ou não, era a certeza da presença de Deus caminhando com eles. Era a certeza de que Deus estaria ali. E quando Deus dita o caminho, irmão, isso aqui é extraordinário. Porque o meio pelo qual Deus revela para onde vamos é a sua palavra. Salmo 119 e 105 diz: lâmpada para os meus pés é a tua, e luz para o meu. O conselho do Senhor, e todas as vezes que a Bíblia fala conselho do Senhor, ela está falando da palavra do Senhor. O conselho do Senhor não é uma opinião para a nossa vida, é uma direção. Deus nunca, escute isso, Deus nunca vai te dar uma opinião. O que Deus tem para a sua igreja é direção. Por quê, pastor? Porque se eu pedir opinião a Deus, eu estou dizendo para Ele o seguinte: Senhor, quem está no controle sou eu. Irmão, não existe oração e dizer assim: Deus, o que você acha? Não existe isso. Não existe olhar e dizer: Deus, eu devo fazer assim. O que Deus tem para o seu povo é direção. A palavra do Senhor é o que ilumina o nosso caminho. A palavra do Senhor traz clareza àquilo que está escuro. A palavra do Senhor ilumina a nossa jornada. Isso é o conselho do Senhor. Não é eu olhar para Deus e dizer assim: Deus, eu estou querendo fazer assim. O que o Senhor acha da ideia? O que o Senhor acha de eu fazer assim? Se você está caminhando com Deus, entenda uma coisa: o que Deus tem para você é direção, meu. Por isso, na oração dominical, Jesus ensinou: seja feita a tua vontade, assim na terra como é. O padrão de Deus não é a terra, o padrão de Deus é o céu. Não é a terra que governa o céu, é o céu que governa a terra. Não é daqui para lá, é de lá para cá. É Deus quem nos conduz na direção que Ele está determinando para a nossa vida. Então pare de pedir a Deus para dar pitaco, meu irmão. Pare com isso. Pare de pedir a Deus uma opinião aqui, outra ali. Diga: Deus, eu estou andando com o Senhor, então o Senhor é quem vai me conduzir. Irmão, se a gente entendesse isso, a gente erraria menos. O problema é que, na verdade, a gente vai para Deus depois que já tomou decisão. E muitas vezes a gente vai para Ele depois que quebrou a cara. A gente joga a bomba na mão de Deus e diz assim: Senhor, eu até não queria, errei, falhei, pequei. Enquanto Ele sempre esteve ali, dando para nós a direção. Enquanto Ele sempre esteve ali, tentando apenas nos conduzir ao lugar que Ele sempre projetou para a nossa vida. E o que a gente precisa entender é que Deus é um Deus soberano. Mesmo que você erre, escute isso: Deus só tem um plano. Deus não fez para mim e para a sua vida um caminho alternativo.
Deus não disse assim: o que eu vou fazer com o Leandro é assim. Se no meio do caminho ele cismar em querer mudar, eu vou e levo ele por aqui. Não. Para a minha vida, para a sua vida, Deus tem um plano. Para a sua igreja, Deus tem um plano. Pastor, mas e aí? Se Deus só tem um plano quando a gente erra, irmão, Deus sempre vai te trazer de volta. E muitas vezes você não sabe como. Deus sempre, para nos trazer de volta ao plano original, Ele usa os seus meios graciosos. E quando eu falo graça, eu não falo só de bondade, não só de misericórdia, mas de juízo também. Nessa jornada de caminhar com Deus, em que a gente insiste em criar caminhos alternativos, a gente acha que está criando. E eu já disse aqui, quando Jonas entra no barco para fugir de Deus, Jonas pensou, achei a boa. Nem Deus me acha aqui. Ele pensou que estava fugindo do plano de Deus. Ele imaginou que estava escondido de Deus. Só que Jonas não sabia que Deus estava vendo dentro do barco. E dentro do barco, esse Jonas tentando fugir, Deus falou assim: Jonas, fica tranquilo. Já tem um peixe preparado para te levar para o lugar que você tentou fugir. Ai, irmão. Será mesmo que a gente pensa que esse Deus é tão tacanho, tão pequeno? Será mesmo que a gente pensa que esse Deus é domado pelas nossas vontades? Será mesmo que a gente acha que esse Deus se surpreende com as nossas atitudes? Será mesmo que a gente acha que esse Deus, que é o Deus da Bíblia, Ele não nos conhece melhor do que ninguém, meu irmão? Eu vejo você por fora, vejo a sua roupa, seu cabelo, sua maquiagem. Deus agora olha para dentro do seu coração e conhece tudo a seu respeito. Ele sabe o dia que você tentou fugir. Ele sabe o dia que você tentou desistir. Ele sabe o dia que você pecou, que você desobedeceu. Ele sabe o dia que você deu a louca e disse assim: eu não quero mais. Ele sabe disso tudo. Ele conhece você melhor do que você mesmo. Até os fios de cabelo da sua cabeça estão contados. Esse Deus que é grande, gracioso, a vontade dele vai acontecer, meu irmão. Não adianta você tentar criar outros métodos, outros caminhos, não vai dar certo. Não vai funcionar para a sua vida querer viver a sua maneira. Não vai funcionar querer conduzir o barco da sua vida do seu jeito. Não vai dar certo essa ideia de achar que Deus está longe de nós. Por isso que a Bíblia diz: Enoque andou com Deus e ele já não era. A minha tradução diz: Enoque andou com Deus e não estava mais. Andar com Deus é deixar de ser. O que é isso, pastor? É você olhar e dizer assim: Deus, sabe aquela vontade terrível de fazer o que eu sei que o Senhor não me chamou para fazer? Eu não quero mais viver isso. Oh Deus, sabe aquele sonho? Eu vou me submeter à sua vontade. Deus, sabe aquela proposta que eu achei que era boa demais?
eu deixo de ser hoje. Sabe, Deus, aquele pensamento que eu tanto achei que ia funcionar, que eu tanto achei que era o melhor para a minha vida. Sabe, Deus, aquele pensamento de ser bem-sucedido em tudo. A partir do momento que você anda com Deus é assim. O que, pastor? Você deixa de ser. Já não era mais. Aí vem Paulo reiterando isso no Novo Testamento, diz assim, pois é. Paulo, quem é você? Eu sou um homem crucificado com Cristo. Paulo, qual é o resultado de ser crucificado com Cristo? Já não vivo, mas eu. Aí Paulo está dizendo assim, pois é, as minhas vontades não vivem mais, os meus desejos não vivem mais. O que acontece agora, Paulo? Cristo é que vive em mim. Voltando ao Antigo Testamento, ele está dizendo a mesma coisa de Enoque. Eu já não sou mais. Não tem nada mais de mim. Não tem nada mais da minha sabedoria. Não tem nada mais do meu conhecimento, das minhas vontades, das minhas suposições, dos meus achismos. Não tem nada mais de mim, em mim. Agora é Cristo na minha vida, porque eu decidi andar com Ele. Pastor, o que o senhor está dizendo? A gente precisa entender o que é andar com Deus. A jornada é bela, é fascinante. Mas o que vai acontecendo no meio do caminho, o processo de ser tocado por Deus, de ser moldado por Ele, é muito mais lindo. E Deus está nos construindo nessa jornada. Para quê, pastor? Para que eu e você não sejamos mais. Para que eu e você não andemos mais segundo as nossas vontades e desejos. Ande com Deus. Experimenta levantar de manhã e dizer, Deus, estou aqui. Experimenta entrar no seu carro e dizer para Ele, Deus, estou aqui. Experimenta ir lá buscar o seu pão quentinho de manhã e dizer, Deus, eu sei que o Senhor está aqui comigo, vamos junto? Experimenta para você ver o que essa jornada vai te proporcionar. E aí quando você menos assustar, irmão, essa vontade que é sua, você fala assim, eu não sei o que está acontecendo comigo. Parece que eu mudei. Não sou o mesmo homem, a mesma mulher, mas não vai ser mesmo. Não vai ser mesmo. Por quê? Porque você está andando com Deus. E quem anda com Deus deixa de ser. Fica de pé no seu lugar, eu quero orar com você. Curve a sua cabeça. E feche os seus olhos. Pai, em nome de Jesus, a minha oração é tão simples quanto essa palavra. Espírito de Deus, eu oro para que o Senhor, no nome de Jesus, expanda as nossas afeições. Nos revela a beleza de caminhar contigo, Jesus.
nos revela a beleza de caminhar com o Senhor. Nos revela a beleza da jornada cristã. Nos revela a beleza de acordar pela manhã e ter a certeza de que o Senhor está ali. A beleza de que a tua companhia é mais importante do que qualquer outra. A beleza de andar com um Deus que decidiu estar ao nosso lado. A beleza de caminhar com Deus que nos dá direção. E que nessa jornada o Senhor nos transforme à sua imagem. Que nessa jornada nós possamos conhecer ao Senhor intensamente. Que nessa jornada nós possamos andar contigo dia e noite, noite e dia. E que já não haja mais em nós os nossos desejos e vontades. Eu oro nessa noite dizendo: seja em nós tudo, Senhor. Seja o Senhor na nossa vida, nossa primazia. Opera em nós o teu querer e a tua vontade. No precioso nome de Jesus. Em nome de Jesus. Você pode adorar ao Senhor essa noite. Você pode exaltar a Jesus no seu lugar.